Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Aleluia. Mas eu quero te desejar uma semana abençoada. Estamos no propósito aí, né, irmãos? Já estamos na segunda semana de jejum. Segunda, quarta e sexta, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que têm se esforçado. Amém? Deus abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma palavra para a meditação de todos vocês, para a reflexão a respeito dos dons, né? Nós sabemos que Deus tem falado aí Deus tem falado que vai agraciar irmãos e irmãs, né? Vai agraciar muitas pessoas aí com dons, né, irmão? O Senhor tem falado. E o que Ele fala não cai por terra e não volta atrás. O Senhor tem falado para mim que vai levantar pessoas aqui no canal, que vai levantar vasos aqui no canal, né? E aqueles que estavam parados, o Senhor vai reanimar, vai fortalecer, vai dar novos dons, vai assim manifestar a sua graça na vida dessas pessoas, né? A obra de Deus é linda, é maravilhosa, louvado seja Deus. E eu senti a necessidade de falar a respeito dos dons, irmãos. Principalmente a todos que quer atender, que quer aprender, e principalmente para aqueles que Deus já fez promessa, a qual Deus vai levantar. Então você precisa saber como que funcionam os dons, como que é realizado os dons. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Tenha paciência, né? Tenha paciência de ouvir. Não somente ouvir, mas ouvir e guardar para você, né? Porque você pode ser uma das pessoas que Deus está separando para a obra. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Só vou verificar o som aqui do meu áudio. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa eu falar algo aqui, eu lembrei agora. Quando você abre o áudio, o vídeo, que não aparece o som, o áudio, eu percebi uma coisa, que leva aproximadamente de 5 a 10 minutos para o áudio. Às vezes aparece o vídeo, mas não aparece o áudio, não é? Então leva de 5 a 10 minutos para aparecer o áudio, a voz, a minha voz, tá? Então quando eu posto um vídeo que logo em seguida a hora que a pessoa recebe lá e ela abre, então não vai sair som, por conta disso, porque ainda está em processamento. Então daí 5 ou 10 minutos no máximo, acho que não chega nem isso, 10 minutos já entra o som, tá? Então quando for assim, você sai do vídeo e depois entra novamente, que aí já entra com o áudio, tá bom, meus irmãos? Então, a respeito dos dons, é 1 Coríntios, capítulo 12. É uma palavra grande e extensa, porém eu não vou ler tudo, para não se compreender muito o vídeo, mas eu vou ler aqui, acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, dizia Paulo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levado aos ídolos do mundo, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um segundo o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência,
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilha, e a outro a profecia, ao outro dom de discernir os espíritos, e ao outro variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Repartindo a cada um como quer. Ou seja, não é você que escolhe os dons que você quer. Não é a pessoa que escolhe esses dons. É Deus que dá os dons a cada um segundo naquilo que ele for útil. Porque ele sabe aonde eu sou útil, em qual dom ele pode me usar, ele sabe em qual dom Deus ele pode te usar. Então, ele vai escolhendo as pessoas. Não somos nós que escolhemos os dons. Não somos nós. Deus não vai te dar um dom só porque você quer. Não. Ele vai examinar se você realmente é útil naquilo. Se você vai ter um desenvolvimento bom, um desempenho bom naquele dom que ele quer dar. Então, irmãos, aqui Paulo, são 9 dons, né? E ainda após os 9 dons, tem ainda, a Bíblia diz também, né? Se você continuar lendo, você vai ver que a palavra fala que existe ainda os dons excelentes. Tem os 9 dons dados pelo Espírito Santo, a cada um segundo o que for útil, e ainda esses 9 dons, tem as excelências desses dons. E o que é a excelência dos dons? Por exemplo, Deus me deu, vou colocar Deus me deu o dom da palavra, certo? Ele me deu o dom da palavra. Então, junto com esse dom da palavra, ele me deu também o dom da ciência. O que é o dom da ciência dentro da palavra? É você ler uma palavra e você interpretar ela de forma diferente do que os outros pregam, do que os outros falam e do que os outros acham que aquilo significa. Então, o dom da ciência é quando você tem uma sabedoria além, muito acima do que todos pregam, do que todos dizem. Compreendeu? Então, é o dom da palavra e o dom da ciência. E é o que Paulo disse, ainda existem outros dons excelentes. O dom de profecia, o dom de revelação. Tem pessoas que têm o dom de revelação, mas tem outros que têm o dom de revelação e tem a excelência deste dom, que é algo mais profundo, que é algo mais, aleluia, sublime. Tá me entendendo? E eu quero dizer aqui, irmãos, que existe o dom dado por Deus, né? Existe o dom dado por Deus. Mas eu não sei se vocês sabem, meus amados e queridas irmãs, existe também o talento. Talento também. Dom é uma coisa, talento é outra e habilidade é outra. Tem pessoas que têm habilidade, não é dom que a pessoa tem, ela tem uma habilidade. Por exemplo, vamos falar de talento. A pessoa que a Bíblia, ela nos revela que os levitas, eles foram escolhidos para quê? No tempo lá de Moisés. Os levitas, os sacerdotes, a todos aqui, irmãos, cada um tinha sua função. Então, os levitas eram o quê? Eram aqueles que tocavam a trombeta, eram aqueles que cantavam. Então, os levitas são cantores, são os cantores. Para você que não sabe, né, eu creio que a maioria sabe, mas pode ser que alguém não saiba, levitas são cantores. São aqueles que cantam, tocam instrumento, toca harpa, toca baixo, toca guitarra, toca violão, toca teclado. Então, as pessoas que têm esses dons de tocar instrumento são chamados pela Bíblia de levitas. Aquele que canta, que compõe louvores, ele é chamado de quê? De levita. Então, ele tem esse ministério de levitas.
Então, os levitas é a parte ministerial do louvor. Tudo que se diz coral, banda, conjuntos, quartetos, duetos, né? Então, eles são levitas, né? E essa separação já foi feita desde muito tempo atrás, desde o tempo de Moisés. Cada pessoa tem a sua função. Então, os levitas, eles têm essa arte da música. É a arte da música. Mas o que eu quero te chamar a atenção é isso. É que muitos dentro da igreja, presta atenção, muitos dentro da igreja, eles não são levitas porque são chamados de Deus para esta obra levita. Muitos confundem talento com chamado. Muitas pessoas têm o talento de cantar. Às vezes a pessoa, ela já nasceu com aquele talento. Ela tem um talento de cantar. Eu vou dar um exemplo. Elvis Presley, nem sei falar esse nome. Ele tinha o quê? Ele que abalou o mundo com as suas músicas, ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Um talento. Ele tinha um talento da música, de cantar. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer é assim, que existe a diferença entre a pessoa ter um talento e ter o chamado de Deus para levita dentro da casa do Senhor. Porque tem muitas pessoas que têm o talento, mas não têm o chamado de levita. Então, ele, por mais talento que ele tem, ele não vai conseguir desenvolver aquele ministério do louvor, porque ele não tem esse chamado de levita. Né? Então é por isso que está havendo essa controvérsia aí no meio das igrejas, no meio dos ministérios, sabe? No meio gospel, no meio do mundo do louvor. Olha, irmãos, a maioria é só talento. A maioria é talento, não é chamado. A maioria dos que gravam CDs, a maioria daqueles que cantam, eles não cantam para a glória de Deus, porque os levitas, eles foram separados no ministério de Moisés para a glória de Deus, para tocar as trombetas, para cantarem, para salmodiar a Deus. Os levitas, eles são chamados para adorarem a Deus, para fazer parte de um ministério de louvor. E esse é o ministério mais cobiçado que existe. É o ministério levita. Porque esse ministério, quem tem esse chamado, quem tem esse ministério de levita, irmãos, é bem-aventurado, porque é uma constituição de Deus. É uma constituição de Deus. Porque nós vemos que no céu, irmãos, os anjos cantam. O coral do céu canta. Cantam para quê? Cantam para adorar ao Criador. Então, não é à toa que o diabo luta com aqueles que têm esse chamado de louvor. Não é à toa. É porque a Bíblia diz, irmãos, que Lúcifer, ele era o regente do coral do céu. Ele era regente. Ele era o maestro, né? Então, esse dom, ele é muito invejado pelos demônios. Satanás, ele luta muito com quem tem o ministério de levita. Porque o diabo, ele era maestro no céu. Era ele que regia os louvores no céu. Então, é um cargo invejado por Satanás. E ele faz de tudo para quem tem esse chamado de louvar, de cantar para Deus, ele faz de tudo para destruir a vida dessa pessoa, para destruir o seu chamado. Está entendendo? Então, meus irmãos, existe o chamado para levita e existe também o talento, que nem o cantor do mundo, Roberto Carlos. Tem muitos cantores aí no mundo, Fafá de Belém, Michael Jackson, que já não está mais aqui, Elvis Presley também não, Fafá de Belém também não, Maria Ângela e tantos outros cantores, irmãos. Eles têm um talento formidável. Eles cantam muito bem para o mundo,
sabe, eles cantam muito bem, eles foram afamados, eles foram, né? Porque eles têm o quê? Talento. Mas não tem chamado. Para Deus não. Tem chamado para o mundo. Canta para o mundo, mas não tem chamado pelo Criador. Compreende, irmãos? Então, você que tem o chamado de levita de louvor, presta atenção. Ore ore, consagre a sua vida por esse ministério que Deus te deu. Minha irmã, você que canta, você que louva, zele por esse ministério. Porque não é qualquer um que tem esse ministério, irmãos. Não é. Então existe o dom, existe o talento. Se Deus te deu o talento, tem um chamado de talento, Deus usou pessoas para te dizer, te agraciarei com este dom, tu vai louvar o meu nome, então dê glória a Deus. Dê glória, dê glória, dê glória. Dê glória, porque tu farás parte do coral do céu. E através do teu louvor, através de tu cantar para Deus, Deus vai converter muitas almas. Através do teu louvor, do dom que Ele te deu de louvar, você vai ganhar muitas almas para o reino do céu. Compreende? Então, irmãos, existe também habilidades. Habilidades, irmãos, dentro da igreja não tem nada a ver com dom. Habilidade não tem nada a ver com dom. Então, o que eu quero dizer é assim, que tem pessoas... Parece que vai chover. Segura a chuva aí, Jesus, um bocadinho aí até eu terminar o vídeo. Irmãos, habilidade. Tem muitas pessoas que têm habilidade com a Bíblia, têm habilidade com tudo, tem habilidade com instrumento, tem habilidade com isso, com aquilo, mas habilidade não é dom. Nós temos que separar, irmãos. Existe o dom dado por Deus. Dom é dado por Deus, pelo Espírito. Talento é uma coisa que a pessoa já nasceu com ela. E habilidade, irmãos, nós vemos aí no mundo pessoas com habilidades incríveis de pintar quadros, sabe? Ele olha na árvore uma vez só, aí ele vai lá com o pincel e faz aquela árvore, mas é idêntica, é idêntica. Isso é o quê? É uma habilidade. E dentro da igreja está cheio de pessoas com habilidades boas, é claro, mas confundindo com dom. Confundindo com dom. E dom é uma coisa, habilidade é outra. Sabe, irmãos, tem gente que tem habilidade em manejar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Mas é apenas uma habilidade, não é dom. Se ele for pregar mesmo, se ele for ler a Bíblia para pregar mesmo, o Espírito não vai se fazer presente, porque é apenas uma habilidade. É uma coisa, sabe, ali. Então não tem. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui está falando a respeito dos dons. Que todos esses dons, todos os dons é o mesmo Deus que opera. Então Deus escolhe a cada um segundo a sua capacidade para exercer aquele dom. Dom é uma dádiva de Deus, uma dádiva de Deus. E a Bíblia diz que ainda existem os dons excelentes. Quer dizer, você foi agraciado com um dom e ainda tem os mais excelentes. Se você continuar sendo fiel, buscando, orando, santificando, Ele vai te agraciar com dons ainda mais excelentes dentro desse dom que você já tem. Entende? É dentro desse mesmo dom que você já tem. Então, irmãos, tem pessoas que têm o chamado para ser profeta, para profetizar. Então, a pessoa tem o chamado para profetizar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E muitas vezes não se importa com isso. Não dá credibilidade a isso. Não, sabe, irmãos, não deixa Deus trabalhar na sua vida através disso. Irmãos, e outra coisa que eu quero falar, o dom de Deus não é para você usar quando você quer. Não. O dom de Deus, ele manifesta na sua vida na hora que Deus quer.
Ele quer te usar através daquele dom para falar com aquela pessoa. Então, os dons, eu não uso os dons do jeito que eu quero. Não. Os dons é quando Ele quer falar. É quando Ele quer usar, é quando Ele quer revelar. Não é porque eu tenho o dom de revelação que eu vou sair revelando todo mundo por aí. Não é assim que funciona, meus irmãos. Não é assim. Eu tenho que aguardar a revelação dele para mim poder falar. Eu não posso sair por aí falando isso, falando aquilo, só porque eu tenho um dom, porque até então não é o Espírito de Deus que está me usando, sou eu que estou usando o Espírito de Deus. É o contrário, é o inverso. Então, a pessoa que tem dom, ela tem que aguardar, ela deve esperar, ela deve ficar em paz e tranquila, porque na hora que Deus quiser lhe usar, Deus vai lhe usar, Deus vai lhe revelar, Deus vai lhe manifestar, Deus vai tocar. É o agir, é do Espírito e não da pessoa. E dentro das igrejas está vendo muito isso, irmãos. A pessoa, eu tenho o dom disso, então eu posso falar porque Deus vai aprovar. Não é bem assim, não é assim. Você não pode falar uma coisa se Deus não te revelou, se Deus não mostrou, se Deus não te tocou para você falar. Você não deve falar, porque Deus, ele não se responsabiliza por uma coisa que não foi Ele que falou. A Bíblia diz lá em Jeremias que ai daqueles que diz que o Senhor falou quando não foi o Senhor que falou. Então isso refere-se a todos os dons. A todos os dons. Temos que tomar cuidado. Pessoas que têm o dom da palavra, eu tenho o dom da palavra, pois eu vou lá naquela visita, eu vou falar isso. Não, você está errada, você está errado. Não, você tem que aguardar a revelação da palavra dentro da sua alma e do seu coração, dentro de você, para poder você falar. Porque quem conhece a necessidade daquela casa, daquela igreja, daquela pessoa, é Deus. Nós não podemos julgar segundo a nossa vista, porque quem conhece a necessidade da igreja é Deus. Então é Deus que vai falar através da palavra. Não é porque eu estou com a Bíblia na mão que eu vou lá, pego uma palavra, eu vou pregar essa palavra aqui porque eu tenho o dom, a Bíblia está na minha mão e eu vou usar. Não. Deus não se agrada disso. Deus não está nesse negócio. Você tem que orar: Senhor, qual que é a palavra que eu vou ministrar? Qual que é a palavra, Jesus? E aguarda. E você deve aguardar. Quantas pessoas passando vergonha em cima do altar, em cima do púlpito, porque anota tudo, ele anota tudo que ele vai falar num papel. E ali pode até pregar, mas não dá em nada, porque a igreja não sente nada, não acontece cura, não acontece nada. Quer dizer, ele encheu lá de blá, 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 e não deu em nada, porque ninguém sentiu nada. Não houve a operação do Espírito, porque ele não estava no Espírito. Porque o pregador, a pregadora, ela tem que estar no Espírito para poder o Espírito de Deus se revelar a ela, se manifestar a ele, para poder usar a boca dele. Agora, quando é um homem carnal, uma mulher carnal, que diz: eu faço porque eu posso, eu faço porque está no poder da minha mão, eu faço porque eu sou o líder daqui, eu sou esse, eu sou aquele. Então a pessoa faz, não dá nada certo. O que vai acontecer ali é gente com sono, gente abrindo a boca, gente cansada e todo mundo saindo dali vazio, porque não houve operação do Espírito. Por quê? Porque o homem, porque a mulher estava na carne. Estava na carne. Ele não deixa o Espírito Santo revelar para ele a palavra. Ele prepara a palavra e leva a palavra preparada para a igreja. Ele leva a palavra preparada para o culto. Irmãos, isso não funciona pelo Espírito Santo, não. Você tem a palavra, mas você não tem a unção. A Bíblia diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Quem dá vida a esta palavra aqui é o Espírito. É o Espírito, quando você prega no Espírito. Mas quando você prega na carne, ele não se responsabiliza em vivificar, não. Porque se você que prega, se eu que prego, se eu estou na carne, como é que o Espírito Santo vai me usar? Não vai. Porque eu que estou pregando, eu estou na carne. Eu não orei, eu não busquei, eu coloquei o meu eu na frente, eu coloquei a minha altivez na frente. Eu sou, eu posso, eu aconteço. Eu sou a pastora, eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Fulano tem que sentar e me ouvir. E não é bem assim. Não é bem assim.
Por isso que a gente vê aí muitos fracassados na vida espiritual, porque não colocam o Espírito de Deus acima de tudo. Não colocam o Espírito de Deus. A pessoa tem que estar sempre em oração, sempre orando. Porque o Espírito de Deus, ele vai revelar a ele, mesmo sem ele estar com a Bíblia na mão. Se ele tiver que pregar, for pego de surpresa em algum lugar para pregar, ele vai pregar pelo Espírito, porque ele é um homem e uma mulher de oração. Ele coloca tudo na presença do Senhor. Compreendeu, irmãos? Então, é isso, irmãos. Esta é a palavra para você meditar. Tem que separar. Existe o dom dado por Deus, existe o talento. Muitas pessoas estão cantando por aí é porque tem talento, não dom. Tem outros que têm habilidade. Habilidade também não é dom. Então presta atenção para você não estar dando glória para uma pessoa que tem apenas uma habilidade ou um talento. Sabe, você está dando glória, isso, aquilo. Irmãos, há muita controvérsia dentro da igreja, há muita confusão dentro da igreja por conta disso, porque as pessoas não ensinam a separar as coisas. Temos que separar, irmãos. A Bíblia ela é feita com ordem e decência. A Bíblia ela não é bagunçada. É eu que tenho que entender aonde se encaixa cada coisa. Eu tenho essa responsabilidade de entender aonde encaixa cada palavra, aonde se encaixa cada coisa. Quem tem ministério, quem tem igrejas, igrejas tem que tomar cuidado com essas coisas, porque está havendo muita confusão dentro dos ministérios. Um sendo exaltado porque tem um talento, sendo exaltado porque tem uma habilidade, e o outro sendo desprezado, sendo que tem o dom. Aí, aquele que está na frente, ele não tem aquela visão espiritual de separar essas coisas, de saber quem é que tem o dom e quem é que tem talento ou habilidade. Porque essas três coisas são distintas. Uma não tem nada a ver com a outra. Dom de Deus é dom de Deus, sabe, irmãos? O homem, a mulher que está na frente de um trabalho, ele tem que saber o que é dom de Deus, o que é habilidade, o que é talento. Quantas pessoas cantam bem, mas não é dom. Ela não tem dom. Ele tem um talento. Aí faz aquela mistureba, tá? A pessoa canta pro mundo, canta música gospel, e canta pro mundo, e canta samba, e depois canta gospel. É uma coisa assim estranha. Então não é fogo estranho. E Deus não está nisso, não. Eu não sei o porquê que o Espírito Santo me levou para esse lado, mas Ele sabe. Ele está esclarecendo alguém aqui. Alguém Ele vai esclarecer. Você tem que saber o que você tem, se é um dom, se é uma habilidade. Tem pessoas que têm uma habilidade incrível de compor música. Isso não é dom. Isso é uma habilidade. Ele compõe, ele não canta, ela não canta, mas ela compõe. Entendeu, meus irmãos? Porque, irmãos, existem os dons naturais. Sabe? O que é dom natural? O dom natural é aquele dom que a pessoa já nasceu. Que quando ele cresce, ele desenvolve. Esse dom se chama de quê? De talento. Então, ele tem... Os cantores famosos por aí, o que eles têm? Eles nasceram com essa habilidade de cantar. E depois, com o tempo, eles foram desenvolvendo este talento. Sabe? Eles foram desenvolvendo. Mas para você ver, o Elvis Presley, Michael Jackson, Angela Maria e todos esses outros cantores, eles tinham esse talento. No entanto, morreram sem conhecer o Salvador, o Cristo, aquele que verdadeiramente tem dons para dar. O talento deles não deu em nada. Eles cantaram para o mundo, fizeram sucesso no mundo, né? Aconteceu toda essa coisa toda no mundo, mas não passou disso. Eles não ganharam almas, o talento deles não converteu ninguém, muito pelo contrário. Sabe, irmãos, você já entendeu essa parte aí dos talentos. Se essas pessoas que
que já morreram, que têm esses talentos, tivessem se convertido, aceitado a Cristo, se entregado, Deus poderia ter convertido esse talento, né, que eles têm, trabalhado, purificado, limpado, lapidado e usá-lo eles para a obra. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né, irmãos? Então são o quê? Talentos, apenas talentos. E tem muitas pessoas dentro da igreja que têm apenas talento. Ele não tem dom para dirigir igreja, ela não tem dom para dirigir igreja, para dirigir ministério, ela não tem dom para dirigir coral, ela não tem dom, ele não tem dom para dirigir grupo de varões, quarteto, duetos. Não, não é dom. Ele pode ter um conhecimento, uma habilidade, sabe assim, mas não é dom de Deus. Porque, irmãos, os levitas que foram separados para a obra do louvor, para o ministério do louvor, tocar as trombetas, cantar os louvores, salmodiar, que nem Davi, ele tinha esse dom. Deus deu esse dom a Davi, o dom do louvor. Todos os salmos que nós vemos no livro de Salmos, todos esses salmos são cânticos que Deus revelara a Davi. É lindo quem tem. Então, Davi, ele foi rei, ele teve um chamado para o ministério de rei, e ele teve um chamado como levita também, porque ele salmodiava, ele cantava, ele tocava a harpa. Irmãos, o que eu quero dizer para você, me entenda, que quem tem um dom, deve zelar por este dom. Deve zelar por este dom. Buscar a excelência desses dons, porque existe mais excelências, não é só isso, não é só você receber o dom e ficou ali não, Deus ele vai se manifestando para você através desse dom que você tem, que a pessoa tem, que nem Deus me deu. Primeiro ele me deu o dom da palavra, e né, Deus me deu o dom da palavra, e eu fui colocando em prática, orando, buscando, colocando em prática, e ele me entregou o quê? O dom da ciência dentro da palavra. A irmã diz assim, falou nos comentários: nossa, irmã, a irmã tem muita sabedoria na palavra, a irmã tem irmã, minha querida, isso é o dom excelente que Deus me deu, é um dom, isso não é meu, essa sabedoria é dele, foi ele que me revelou, é ele que me revela dentro da palavra. Tanto é que quando eu vou pregar, eu não fico escolhendo a palavra que eu vou pregar. Eu peço para ele me dar a palavra, me iluminar a palavra, e às vezes eu nem sei o que está escrito naquela palavra. Mas quando eu abro a Bíblia, eu entendo tudo e ele me leva no profundo. Isso é o quê? É o dom da ciência na palavra. Dom da ciência na palavra. Leia, está escrito aí onde eu li. Tá bom? Eu não vou ler tudo porque é extenso e já está formando aqui para chover. E nós vamos ficar por aqui. Tá bom, meus irmãos? Mas eu espero que você tenha entendido o que eu tentei mostrar para você. Que existe essas coisas dentro das igrejas. Presta atenção. O dom de Deus é a coisa mais linda. Quem tem os dons, né, seja ele qual for, é muito lindo, irmãos. E você tem que preservar, você tem que zelar dos dons que Deus te deu. São 9 dons. Estão todos aqui. Estão todos escritos aqui. Busque o dom de discernir, né, se aquela pessoa está cantando através do Espírito, pelo dom que ele recebeu, ou se é apenas um talento que ele tem. Porque às vezes é só um talento, é uma habilidade, né? Então, existe uma diferença. Tá bom, meus irmãos? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês, que Deus ilumine as suas vidas, suas mentes, né? Você que é novo aqui no canal, Deus te abençoe, minha irmã. Fica conosco aqui, assista os vídeos que já tem aí para mais de 380 vídeos estão postados aí, são palavras reveladas, são coisas que Deus me mostrou, que Deus revelou, são visões que Ele me deu, que Ele revelou. Então, assista os vídeos, mesmo que você não receba notificação,
né? Procure outros vídeos do mesmo canal e assista. Assista coisa, meus irmãos. Eu sei que não é só eu que prego a verdade aqui na palavra, não, no YouTube. Tem outras pessoas que são homens de Deus, sim, né? Inclusive, esses dias atrás, irmãos, Deus me colocou um vídeo na minha frente do pastor, eu vou falar aqui, do pastor Gilmar Fiuza. Irmãos, eu abri aquele vídeo, meu Deus do céu, ele pregou 1 hora e alguns minutos. Gente, mas aquele dia que eu assisti aquele vídeo, foi a coisa mais linda do mundo. Eu sentia a unção de Deus, eu senti o Espírito de Deus falando na boca daquele homem. Irmãos, eu recebi um renovo, eu recebi um impacto tão grande, tão forte pela palavra que aquele homem prega, que eu falei, meu Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim, tá vendo, minha serva? Ainda tenho pessoas que pregam a minha palavra como ela é. Irmãos, ele não sai fora da palavra, a coisa mais linda. Se você quiser assistir, pastor Gilmar Fiuza. Irmãos, mas a palavra que Deus revela a este homem são palavras profundas, coisa linda de se ver. E depois eu assisti mais um vídeo dele. Se você tiver um tempo assim para sentar e assistir, eu falo para você, você não vai se arrepender, você não se arrepende, porque Deus usa ele no profundo da palavra. Este homem tem o dom da ciência revelada dentro da palavra. Se você quiser assistir, assista, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. É pastor Gilmar Fiuza. Ele é muito usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cancelei, irmãos, eu participava aí de umas pessoas aí que pregavam. Eu cancelei vários vídeos, eu tirei a minha inscrição, porque, sabe, começou assim, você começa a ver que a pessoa começa a sair do espírito. Então, eu cancelei várias inscrições minhas que eu tinha, e eu me inscrevi neste canal do pastor Gilmar Fiuza, porque vale a pena. É palavra pura, irmãos. Ele prega... Ele é simples nas palavras. Ele é simples nas palavras, mas é muito edificante, irmãos. É muito edificante o que Deus usa ele para pregar. Eu amei a palavra que Deus revelou a ele. Eu amo pessoas que pregam dessa maneira, que pregam realmente a palavra em si. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz de Jesus. Um forte abraço para todos vocês. Tenham uma semana iluminada, abençoada, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.